Vou passar, então, agora a palavra para Malena Segura Contreira, minha amiga, colega, estudamos juntos, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, realizou pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estágios em pesquisa em Sevilha, em Viena e Berlim. Atualmente é professora titular dos cursos de mestrado e doutorado em Comunicação da Universidade Paulista. Bem-vinda, Malena. Obrigado. Está funcionando? Tá. Obrigada, Fábio. Obrigada, é um prazer estar aqui nessa mesa. Tem um sentido muito especial para mim estar aqui nessa mesa hoje. E o sentido só, como nós sabemos, só vai se revelar no futuro, né? Agradecer a diretoria do CISC, agradecer por esse convite, que é muito significativo para mim estar aqui no momento que se comemora o PROS. E foi exatamente a voz suave que o Harry Prost tinha que me convidou a falar sobre um tema que eu chamei de habitar a voz e a voz que me habita. E, ao invés de falar, teoricamente, sobre o imaginário, né, que eu acho que já teremos muita teoria aqui nesses dias, né, eu me propus a fazer, um pouco também no convite do Dietmar Camper, um exercício imaginativo. Camper falava que contra o imaginário midiático, contra a órbita do imaginário midiático, apenas a imaginação nos protegerá, né? Então, a minha ideia é trazer, mais do que uma teoria sobre o imaginário, é fazer um exercício imaginário, um exercício imaginativo sobre a voz. E eu propus fazer esse exercício imaginativo em 3 blocos, em 3 vozes diferentes. E a primeira voz que eu trago é a voz imaginada. Vamos lá. As vozes internas sempre foram companheiras dos santos e dos loucos. As origens dessas vozes foram interesse de psicologia, das religiões, mas, de fato, as vozes seguem sempre sendo um mistério. Penso na multiplicidade de vozes que habitavam a alma de Fernando Pessoa. Penso na quantidade de vozes que impunham a Bispo do Rosário que bordasse, que criasse estandartes e mantos. Clarice Lispector sempre se referia ao imperativo da escrita como uma tentativa de apaziguar o barulho interior. Penso em Warburg e nas vozes que lhe diziam que ainda faltava mais um livro em sua biblioteca, mais uma imagem em suas pranchas. Na esquina do meu prédio mora um esquizofrênico que tem grandes brigas noites afora com vozes que o cercam e que não o deixam em paz. Vozes tiranas que o atormentam, implacáveis na sua realidade das ruas. Louco, como nós, que tantas vezes ouvimos vozes dos que já não estão, do que não falamos, do que falamos mentindo. Penso na voz dos nossos complexos, que muitas vezes falam através de nós, em discussões, em atos falhos, sobrepondo-se à voz da nossa boa consciência e do nosso malfadado autocontrole. As vozes que vêm de dentro nos cortam por dentro, nos atravessam vindo de um ponto cego em direção ao mundo, mas é como se tivessem vindo do mundo primeiro e entrado em nós pelas portas desconhecidas do inconsciente e em nós feito um ninho, uma caverna para fazer ressoar os seus ecos. A alma fala conosco por meio de imagens. As imagens são as vozes da alma. Essas vozes vêm através dos sonhos, vozes que nos alertam, nos orientam, nos assustam, vozes como seres imaginários sem corpo, como também as vozes dos deuses nos chegam nos acasos, nas dores, nas jogadas do destino. Lembro das vozes da história de Psique. Psique, após ser resgatada do penhasco, de olhos vendados por Eros, é levada ao seu castelo encantado. E quando está presa no castelo de Eros, em sua cegueira sobre o amor, apenas as vozes estão presentes. Vozes sem corpos, fantasmagóricas, mas que atendem a todos os seus pedidos. Quando Psique enxerga, enfim, ela enlouquece. Só as vozes dos fantasmas podem interagir com o êxtase inconsciente dos apaixonados. Bom, agora eu passo para a segunda voz, a voz como existência.
Aos 16 anos de idade, eu lembro de ter usado todo o meu primeiro salário, triste, né? Para comprar um livro português, que vinha importado de Portugal, que havia numa livraria portuguesa ao lado do Conservatório Musical onde eu trabalhava. Um livro chamado Um Quarto que Seja Seu, da Virginia Woolf, que foi traduzido aqui no Brasil como Um Teto Todo Seu. Mas eu tenho a versão portuguesa, que é Um Quarto que Seja Seu. Ela falava da luta feminina pelo direito à voz, especialmente pelo direito à voz das escritoras femininas. Aquele livro, que segue até hoje sendo um dos meus prediletos de toda a vida, me atravessou totalmente, porque nele eu pude reconhecer a minha própria luta pelo direito à voz. Eu, que desde muito pequena demorei muitos e muitos anos para ter um quarto que fosse meu. Quando se foi silenciada tantas vezes, como fui eu, como foi a Clarice, como fomos tantos de nós, mulheres e homens, né? Aprende-se a ouvir. Aprende-se a ouvir, inclusive, o que não foi dito. Os gritos de revolta e as palavras de amor de quem não tem voz. O silêncio abismal dos corpos emudecidos. Muitos dos problemas de comunicação do mundo se resumem a essa crença infantil de que as pessoas se comunicam apenas por meio da fala, por meio da voz. O indizível é justamente o que sela os destinos. O histérico fala eloquentemente sobre a dor que de fato não sente. Mas aquele que a sente de verdade quase sempre emudece. A vergonha de se dizer, como diz Lopes Pedraza, revela sempre onde dói mais. A voz que nos roubam continua ecoando pelos 4 cantos do mundo, mesmo não emitidas. As vozes dos emudecidos e do que é em nós emudecido reverbera ensurdecedoramente, até que se cante e se transforme a dor em beleza. E a terceira voz que eu quero falar, sobre a qual eu quero falar, é sobre a voz que é a pele e o vento. Como fenômeno físico, me encanta pensar que a voz irrompe quando o vento, o espíritus, encontra a pele, a carne. A voz é o resultado do encontro entre espírito e corpo. E, nesse sentido, ela é a mais pura representação da encarnação. Por isso, talvez, que não haja 2 vozes iguais. Eu achei muito interessante descobrir com uma amiga fonoaudióloga que pode haver até 2 digitais iguais, mas jamais haverá 2 vozes iguais, né? Como me ensinou a minha amiga Regina, fonoaudióloga. Tenho cá para mim que o que encantou o sultão não foram as histórias de Sherazade, mas a sua voz. Histórias mais pessoas podem nos contar, mas os efeitos que uma voz causa sobre nós é único. Com a voz, tocamos o outro sem que se tenha clareza disso. As defesas são menores, a voz penetra. É uma extensão da língua, lambidas vibracionais na pele do mundo. Sussurros, rouquidões, gritos, envolvimentos. Cada vez que o ar toca a pele, ele gera uma vibração que se projeta para fora do campo do indivíduo e afeta todo o ambiente. Reverberação, o que se projeta a partir do verbo, criação. Assim o Deus do cristianismo criou o mundo, através da fala, do som, da vibração, como sabemos. E talvez nisso sejamos feitos à sua imagem e semelhança, no momento em que, de novo, por meio da nossa voz, criamos campos vibracionais específicos capazes de gerar tantos efeitos. Há vozes que nos chegam e nos envolvem, nos enlaçam. E há vozes que parecem arranhar a nossa pele. A voz de alguém, quando chega a mim, não chega apenas pelos ouvidos, como vulgarmente pensamos. Ela chega, sobretudo, pela minha pele e pela minha pele em todo o meu corpo. Eu fiz uma brincadeira na internet, no Facebook, perguntando para as pessoas da minha rede como que a voz afetava elas, né? E foi assim muito interessante ver as respostas
de o quanto a voz afetava as pessoas, o quanto a voz afeta as pessoas, e as preferências de voz, e o quanto elas se sentem mobilizadas a falar de como elas são afetadas pela voz. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu vou tentar inserir alguma coisa disso depois no texto, né? Não inserir aqui para não ficar muito longo. O Cyrulnik descreve o lindo fenômeno pelo qual a voz da mãe provoca uma vibração específica no líquido amniótico que envolve o bebê, causando ondas que massageiam a pele do bebê ainda no útero. A primeira voz que sentimos, então, sentimos na pele, já desde já. Assim também como as vozes que nos afetam, sentimos na pele. Há vozes que ecoam para sempre em nossa alma, e quando eu falo de alma, eu falo de corpo-alma, né? E mesmo que com o tempo, a gente acabe por se esquecer do que foi dito, ficam as impressões afetivas dos dizeres, com a memória de como a voz percorreu nossa pele e atingiu o coração. Há vozes que até hoje, só de lembrar, fazem minha pele tremer. A memória da pele é vibracional e nela a voz tem um papel especial. Por isso, talvez palavras duras ditas por vozes quentes que amamos machucam mais. Mas também palavras quentes, ditas por vozes macias de quem amamos, nos salvam mais. Em toda voz que se projeta e toma um espaço, há um modo de encarnar, uma presença no seu mais estrito sentido. E é a presença do prós, que hoje aqui evocamos, e a ele, né, eu envio a minha voz de agradecimento pelo legado que ele deixou. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver um pouco com ele em alguns momentos extra-acadêmicos, né? Na casa dele, na Alemanha, aqui em São Paulo, menos, mas mais na casa dele, na Alemanha, e perceber como a doçura da sua voz era de verdade a doçura dos seus gestos, né? Ele, um homem alto, grande, que sobreviveu à guerra, né, que esteve na guerra, que passou por tantas agruras naquela Alemanha de guerra, né, mantinha uma generosidade, uma doçura e uma leveza únicas, né, únicas. E junto com a sua força combativa e com o tônus do seu pensamento. E é essa voz dele que me inspirou a escrever e a imaginar com vocês sobre a voz. Mas eu gostaria de encerrando, né, e usar o meu direito à voz hoje também para agradecer, pedir licença para todos, e para agradecer especialmente o Norval, que nos trouxe prós e que nos trouxe outras tantas pessoas. Norval, que foi o meu mestre por tantos anos, e que é o pai dessa linda, maravilhosa filha que eu tenho, a Maria Eduarda, que só fala sussurrando como ele. Né? Norval, obrigada pela grandeza do seu pensamento e pela sua ousadia, singulares, muito singulares, numa área tão submissa e tão sem imaginação como a área de comunicação do Brasil tem sido. Né? Que as vozes desse grupo de pesquisa, que é o CISC, que tem 32 anos hoje, e que eu tive o privilégio de estar na reunião de fundação, numa salinha do 4º andar da PUC de São Paulo, em 91, onde Fábio também estava, acho que o Eugênio também, provavelmente, só nós aqui estávamos, eu acho, além do Norval. Estava o Iasbeck, estava o Flávio de Brasília, o Leão Serva, não tenho certeza, muito poucas pessoas que ainda estão aqui hoje. Que as vozes desse grupo, né, possam continuar imaginando uma vida que faça mais sentido para nós. Né? Afinal, a voz é o que está aqui e agora, o resto é silêncio. Obrigada.